Hi everybody. So I am here. Try to recording. Okay. Hello everyone. Good morning. So I'm here to try to record the lesson number 6. Estou aqui para tentar gravar a aula número 6. Já tinha gravado essa aula e, na verdade, não consegui postar no YouTube por causa de um problema que eu tive no meu computador e eu tive várias dificuldades, mas não vem ao caso. Estou aqui para postar essa aula, então estou fazendo e, se Deus quiser, vai dar certo. Então, nós estamos aprendendo sobre o presente simples dos verbos, e aí a gente aprendeu também para fazer pergunta, a gente usa o do e o does, não é verdade? Então, qualquer verbo que você for usar no inglês, que não seja o verbo to be, você vai ter, no presente, você vai ter que usar os auxiliares para fazer pergunta. Você não pode fazer pergunta, como a gente faz em português, gente, só começando com o verbo, tipo, com o pronome. Por exemplo, você ora muito? A gente começa com você, né? Que seria o you. Mas em inglês a gente não pode fazer isso, é errado. Então, eu não posso falar assim, you pray a lot. Não. Eu tenho que falar, do you pray a lot? E aí eu te expliquei na aula passada, na aula anterior, que para you, I, you, we e they, a gente usa o auxiliar que é o do. Então, qualquer pergunta que eu vou fazer para you, para we, para they, eu tenho que usar o do. So, do you pray a lot, né? Aí, eu te falei também que para he, she, it, a gente usa o específico que é does. Então, se a pergunta for para ela, para ele ou para isto, né, você vai usar o does, tá? Então, é muito importante que você entenda isso, porque, principalmente nós brasileiros, a gente faz muito esse erro. A gente começa as frases, né, as perguntas com o pronome. E a gente não pode fazer isso em inglês, ok? A gente tem que usar ou do ou does. Quando se trata de verbo to be, por exemplo, perguntas que estão falando de ser ou estar, você não vai usar o do e o does. É outro erro que muitos alunos fazem, né? Que é colocar o do e o does e ainda coloca o verbo to be. Não precisa. Se você estiver falando do ser e do estar, então aí você vai usar o verbo to be, que é is, ou are, ou am. E a gente aprendeu que o is vai para he, she, it. Por exemplo, are you fine? Is she fine? Am I a teacher? Ok? Então, a gente usa aí os auxiliares do verbo to be. O do e o does vai entrar para os outros verbos. Por exemplo, to work, que é o verbo trabalhar, do you work? To pray, orar, do you pray? To sleep, dormir, do you sleep a lot? Do you sleep a lot or a little bit? E aí, quando você for responder essas perguntas, a gente viu que você pode responder na afirmativa e na negativa. De novo falando, na afirmativa, para os verbos, você tem que botar um S. Alguns verbos, S. Por exemplo, verbos que terminam em S, CH, SH, a gente adiciona um S, ok? E se o verbo terminar em Y, a gente adiciona IES. Mas nem todos, tem algumas exceções. Alright? Então, por exemplo, se eu falar yes, I work here. Não precisa de S, porque é I. O S você só bota se o pronome for he, she e it, ok? She works here. Aí tem um S, ouviu? Works, ok? I work. She works, ok? Se você for negar, você vai botar o do not. Ou você pode fazer a forma contracta, que é o don't. Você pode fazer o does not ou o doesn't, ok? E, na verdade, essas são as formas contractas que são mais usadas. Podemos usar o do e o does em frases afirmativas? Sim, se você quiser enfatizar. Por exemplo, do you work here? Yes, I do work here. Então, você usa I do work para você enfatizar. Sim, claro, realmente eu trabalho aqui. É só para ênfase. Se você estiver só respondendo uma pergunta que não seja ênfase, então não precisa daquele do. É só falar I work here.
ok? Esses verbos são muito importantes que você memorize, tá? Então, vou te dar uma listinha aí agora. Preparado? To work, trabalhar. To pray, orar. To sleep, dormir. To eat, comer. To drink, beber. To walk, caminhar. To like, gostar. To love, amar. To jump, saltar. To write, escrever. To read, ler. Ok? So, esses são os verbos mais usados. Alguns mais. To cook, cozinhar. Right? To boil. O que é boil? Ferver. Ok? I boil the water for tea. Eu fervo a água para chá. Ok? To see, ver. I see you now. To watch, assistir. Então, na verdade, se eu estiver assistindo um programa de televisão, eu não falo I see CNN. I watch CNN. Ok? CNN. Então, eu não falo see, eu falo watch. Mas se eu estiver eu vi uma pessoa, eu falo see. Mas se eu estiver observando aquela pessoa, eu falo, I'm watching you. Estou observando você, ok? Ou I watch kids every day. Quer dizer, eu observo, eu tomo conta. O watch é mais você olhar com aquela intenção de observação, de atenção mesmo, não só de olhar e ver. Ok? So, to watch is assistir. E to see é ver. Ok? To hear, ouvir. To listen, to hear, escutar. To listen, ouvir. Ok? Tem uma diferença entre listen e hear, né? Às vezes a gente hear, a gente escuta, mas não ouve. Não listen. Então, listen, ouvir. Hear, escutar. Ok? So, se alguém estiver falando com você, por exemplo, você pode falar, aí vai entrar o verbo to be no presente contínuo, que você está fazendo aquilo naquele momento. Lembra que eu já falei disso também. Então, a gente vai falar, I am listening to you. Eu estou escutando, ouvindo você. Listening to you. I am hearing you. Eu estou ouvindo você. Ok? So, I am listening. Eu estou ouvindo significa que eu estou ouvindo com todas as minhas capacidades mentais. Não só com o meu aparelho auditivo, né? Ok? Para fazer perguntas, então, eu do e o does para os verbos. Agora, vamos supor que essa pergunta seja uma pergunta que seja feita no passado. Aí vai entrar o novo, né? A gente vai usar um outro auxiliar, que é o did. De novo, em português, a gente falaria assim, você orou por mim? Você começa com você. Mas, de novo, em inglês, você não pode começar com um pronome pessoal. Você tem que começar com auxiliar. O auxiliar do passado é o did, ok? Então, did you pray for me? Did you pray for me? Did you watch CNN? Did you write me a letter? Você me escreveu uma carta, você assistiu CNN. Agora, o bom do passado é que o did vai para todo mundo, para todos os pronomes. Did I, did you, did he, did she, did he, did we, did they, vai para todos os pronomes. Então, a gente não precisa memorizar mais do que um. Na negativa, aí muda um pouquinho. Eu vou te ensinar a negativa e depois, na próxima aula, eu vou te ensinar a afirmativa. Ok? Na negativa, você vai fazer o did not. Então, por exemplo, did you pray for me? No. I did not pray for you. Então, eu boto did, boto not e repito o verbo. Se eu quiser fazer a forma contracta, aí seria o didn't. I didn't pray for you. Ok? Não, vamos dizer que eu orei. Aí eu vou botar esse verbo no passado. Não, os verbos no passado,
eles são divididos em duas categorias. Existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Verbos regulares, no passado do inglês, eles são acrescentados de D no final ou ED. E verbos irregulares, eles mudam completamente. Aí pega, porque aí a gente tem que memorizar, ok? E memorizar, gente, a gente tem técnicas, né, para memorizar, porque nem todo mundo precisa ter uma memória 100%. Você pode escrever várias vezes, você pode ouvir várias vezes. Na verdade, quanto mais você usa, quanto mais você escreve, quanto mais você ouve, mais você decora, ok? Então, did you pray for me? Yes, I prayed for you. Então, pray é um verbo regular. O passado, eu vou acrescentar ed. Da maneira que ele soletra, é P-R-A-Y, pray. Mas aí o passado vai ser P-R-A-Y-E-D, prayed. E não é falado prayed, né? Porque a gente brasileiro gosta de enfatizar esse D aí, prayed ou prayed. Não, é bem suave, é como se o som fosse de um T. So, I prayed for you, I prayed for you, ok? Então, depois eu vou estar te mandando uma lista num Word document dos verbos no presente e a lista do verbo no passado, para você memorizar, e aí a gente faz um áudio com essa pronúncia, ok? Mas, basicamente, quando a gente faz pergunta no passado, em vez do do e do does, a gente vai botar o did, ok? Mesmo esquema, só bota o did. Só que na resposta, se for afirmativa, aí eu vou ter que botar esse verbo no passado. Se for negativa, não precisa, o verbo continua normal, porque eu vou falar didn't pray. Então, não é didn't prayed, é didn't pray, ok? Então, fica normal. Did you write this letter? Yes, I wrote. Passado de write. Verbo irregular, tá vendo? Mudou completamente, não tem D, não tem ED, é wrote, right? Wrote. Você também pode responder essas perguntas com respostas curtinhas. Did you write me a letter? Você me escreveu uma carta? Yes, I did. Aí já fala tudo. Ou no, I didn't. Também já fala tudo. Só que isso é a resposta preguiçosa, né? E pra gente que tá aprendendo, a gente precisa, treinar como responder de maneiras completas. E também fica mais interessante quando você está numa conversa com a pessoa e a pessoa quando a pessoa fizer esse tipo de pergunta, mostra que você quer dialogar, né? Se você falar só yes, I did, é como se você tivesse, né, parado ali. Então, fica melhor se você completar as suas palavras, ok? Então, rever esse vídeo aí, as explicações. Vou estar aí preparando esse Word document com esses verbos para você, para mandar para um Word document, para você poder ver a lista e a gente depois faz um áudio com a pronúncia, ok? Espero que você tenha gostado, me desculpa. Tem sido, assim, complicado me ajustar nessa escola nova, e Wi-Fi, e computador. E, às vezes, eu penso em fazer o vídeo, às vezes eu tento fazer, mas o dia passa e eu não consigo. Mas, graças a Deus, hoje eu consegui aí fazer de novo o que já tinha feito. E vamos ver se dessa vez funciona, ok? Me manda o seu feedback. Gosto muito de ouvir as suas opiniões e sugestões. E continua perseverando, porque aqueles que perseveram vencem. Então, se você desanimar com a dificuldade, você não vai ver o resultado. Mas você precisa perseverar. Os obstáculos vêm, a agenda vem, mas você precisa perseverar e continuar estudando, que você vai conseguir. Deus tem planos com você e esse idioma, e eu quero te ajudar a chegar lá, ok? Deus abençoe você, God bless you, and God bless your day. Walk with the King and be a blessing. Bye, bye!